para nos ajudar a entender mais sobre esta doença, trouxemos dois convidados e o primeiro deles já está conosco aqui no estúdio, que é o Dr. Gabriel Gomes, médico urologista, graduado pela Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA. Olá, obrigado pelo convite, o assunto é sério. Novembro Azul é uma campanha de abrangência nacional e é de suma importância falar sobre ela. Olá, Dr. Gabriel. Na introdução eu falo sobre a baixa procura do homem por consultas médicas. Na sua opinião, qual seria o motivo dessa baixa procura? O homem ele se veste já de preconceito, tem a dificuldade de procurar, muitas das vezes é a própria esposa que marca a consulta, incentiva ele aí, a mulher tem esse foco, essa prevenção maior com a saúde. E a pandemia tem a questão financeira e a questão às vezes até de medo de se contaminar nos consultórios, apesar de todas as medidas preventivas que tomamos, pode às vezes causar esse impacto negativo que é um custo ruim da pandemia. E para elucidar um pouco mais sobre a nossa conversa, quais são os cuidados do médico urologista com o homem em si? Essa é uma pergunta muito pertinente. As pessoas têm essa ideia errônea de que o médico urologista cuida apenas da próstata. E, na verdade, a gente cuida do homem como um todo, da mulher também. Claro que o foco acaba sendo maior no Novembro Azul pela questão da próstata, mas a gente chama isso hoje de medicina integrativa, que é você pensar no doente como um todo, não só visualizando apenas o órgão em questão que é a próstata. E por falar da próstata, o que é a próstata? Para que ela serve no corpo do homem? Certo. A próstata é uma glândula mais ou menos do tamanho de uma noz. Ela fica embaixo da bexiga e a função principal dela é nutrir os espermatozoides para que haja a reprodução. E nesse processo de envelhecimento ela acaba causando essas doenças relacionadas à próstata. Interessante. E quando a gente pensa no câncer de próstata, quais são os sintomas que começam a aparecer e quando eles começam a aparecer? O câncer de próstata ele tem uma característica peculiar que ele cresce na camada externa da próstata, na periferia. Então ele não costuma dar sintomas. Por isso que é muito comum o paciente chegar ao consultório e falar: não, doutor, eu estou tranquilo porque eu não tenho nenhum sintoma de fluxo urinário. E na verdade o câncer de próstata ele é conhecido caracteristicamente por dar poucos sintomas. Então isso vai ser visualizado em exames. E quais são os exames, como são os exames realizados, que são prescritos para a identificação do câncer de próstata? Certo. O diagnóstico precoce do câncer de próstata se inicia aos 40 anos, em quem tem antecedente de câncer na família ou em pessoas da raça negra. E em 45 anos em quem não tem antecedente de câncer de próstata na família. É feito um exame de sangue chamado PSA, que é o antígeno prostático específico, e após a coleta do exame é feito o exame do toque retal no consultório. O exame de PSA substitui o exame do toque retal ou não? Não, ele não substitui. A gente tem essa combinação poderosa do exame do PSA com toque para evitar, porque você pode ter 13% de pacientes que têm um PSA normal e têm um exame de toque alterado que sinaliza o câncer de próstata. E os exames, eles podem ser realizados pelo SUS? Sim, o nosso Sistema Único de Saúde abrange todo o território nacional. Você procura um posto de saúde ou uma unidade de atendimento oncológico. Se você preenchendo os critérios, você vai ser encaminhado para colher o exame de sangue e depois realizar a consulta com o urologista. Uma vez identificado o câncer de próstata, quais são os possíveis tratamentos? O tratamento do câncer de próstata ele deve ser individualizado. Cada caso deve ser analisado, mas basicamente a gente gradua em um câncer de próstata localizado, que é quando está dentro da próstata, localmente avançado ou metastático. E aí, dependendo de cada caso, a gente vai decidir entre cirurgia, radioterapia, hormonioterapia ou castração. Vai depender de cada caso a ser analisado. E o doutor
falou sobre a forma silenciosa do câncer de próstata e a necessidade de início dos exames a partir dos 40 anos, de um modo geral. Qual que é a importância do diagnóstico precoce da doença? Essa pergunta é muito importante porque o diagnóstico precoce no câncer de próstata nos traz uma chance de cura de 90%. E isso torna o tratamento totalmente curativo e a gente consegue trazer uma qualidade de vida muito boa para o paciente. E uma pergunta relevante sempre no contexto é se o tratamento do câncer de próstata influencia ou não na sexualidade masculina. Influencia, por isso que é muito importante o tratamento ser individualizado e a decisão ser conjunta com a família, porque tem alguns tipos de tratamento que vão causar mais problemas de potência sexual, no caso da cirurgia, o risco de impotência sexual é de 50%, e já tem tratamentos como, por exemplo, a radioterapia, que a chance de impotência sexual é menor. Doutor, na sua opinião, qual seria o que seria possível fazer para ampliar o alerta sobre a importância de prevenção da doença? A campanha Novembro Azul já criou essa larga abrangência nacional, ela tem um impacto positivo muito grande. O que a gente deve fazer é estar sempre conversando, falando sobre o problema, porque o assunto é muito sério, é o segundo câncer que mais mata no Brasil, só perdendo para o câncer de pulmão, e você tendo uma chance de 90% de cura com diagnóstico precoce, é uma questão única e exclusivamente do paciente procurar auxílio, seja na rede pública ou privada. E o que mais o homem pode fazer para cuidar melhor da sua própria saúde, pensando no contexto do câncer de próstata? Sim, o câncer de próstata ele já foi amplamente estudado, a gente chama isso de dieta oriental e a dieta ocidental. Para você ter uma ideia, a incidência do câncer de próstata no Japão é 3 vezes menor do que nos Estados Unidos e na Europa. Isso está altamente relacionado à ingesta de gordura animal, que é muito maior nessas regiões. Para você ter uma ideia, no Brasil a gente tem essa mesma diferença. No Nordeste nós temos, para cada 100 mil habitantes, 30 pacientes que vão ser diagnosticados com câncer de próstata. E já no Sul nós temos 90 pacientes para cada 100 mil. Ou seja, nós temos 3 vezes mais incidência de câncer de próstata no Sul relacionado ao estilo de vida da região Sul, onde as pessoas têm essa alimentação que é muito mais rica em gordura animal. Então a dica que a gente pode dar é manter uma alimentação saudável, rica em frutas e vegetais, diminuir o consumo de carnes gordas, de origem animal, praticar atividade física e manter um estilo de vida saudável, diminuir o sedentarismo, o uso do cigarro. Muito interessante, doutor. Agradeço muito a participação do Dr. Gabriel Gomes, que nos ajudou a entender sobre como nós podemos melhorar e cuidar mais da nossa saúde, desmistificou algumas das questões e mitos referentes ao câncer de próstata. Muito obrigado, nosso muito obrigado ao Dr. Gabriel. Dando continuidade, está aqui conosco já o Dr. Yuri Bonicelli Krempe, médico radio-oncologista do Hospital das Clínicas de Marília. Olá, doutor. Obrigado pela participação no nosso evento. Olá, muito obrigado pela oportunidade de falar nesse mês tão importante para a população de uma forma geral, mas em especial para os homens. Doutor, já para iniciar a nossa conversa, quem é o profissional radio-oncologista? O radio-oncologista, ou o que era chamado de radioterapeuta, é que trabalha dentro do mundo oncológico com a radioterapia, que quando nós falamos de tratamento oncológico, baseia-se num tripé, que é a oncologia clínica, que serve basicamente na aplicação de quimioterapia, a cirurgia oncológica e a radioterapia. Então, o radioterapeuta ou radio-oncologista, basicamente, a gente prescreve as doses na radioterapia. Geralmente, quando nós pensamos no tratamento do câncer, a primeira referência que nos vem à cabeça é a quimioterapia. Isso também se aplica ao câncer de próstata? A quimioterapia ela pode estar incluída dentro do tratamento de câncer de próstata, mas é basicamente uma fatia muito pequena. A minoria dos pacientes que realmente vão estar indicados
a fazer a quimioterapia. A base do tratamento em neoplasias de próstata seria basicamente a cirurgia, como o próprio Dr. Gabriel disse, a radioterapia, que seria na minha especialidade, e em algum âmbito ou outro, junto com um oncologista clínico, para fazer um bloqueio de hormônio ou uma castração química, e em algumas situações a quimioterapia, como eu falei. E falando sobre a radioterapia, como que ela age no organismo do homem? A radioterapia é um grande mito, né? Um grande bicho-papão dentro da oncologia, de uma forma geral, porque é muito desconhecida. Até mesmo na população médica, a radioterapia é um pouco desconhecida. Mas de uma forma bem grosseira, bem simples da gente falar, a radioterapia é como se fosse um raio-x, uma radiação, que tem a potência de interagir com as células de um tecido, né, que a gente quer tratar, e faz com que aquele tecido morra, que aquele tecido não exista mais após aquela radiação. Muito interessante. E o que me surge de dúvida aqui é se esse exame é de alguma forma ou não invasivo. Não, o tratamento da radioterapia, em algumas situações, ele pode ser o que a gente chama de teleterapia, ou seja, externa, uma radiação externa ao paciente, e aproximadamente 90-95% das aplicações de radioterapia são dessa forma. E um outro tipo de aplicação da radioterapia, que chama-se braquiterapia, aí pode ser, sim, dentro do organismo do paciente, que aí é um tratamento mais invasivo. Existe alguma forma ou algum padrão genérico referente à quantidade de sessões da radioterapia? Vai mudar muito em relação a protocolos. E, obviamente, cada centro oncológico tem o seu protocolo, porém, nós temos os protocolos baseados em estudos globais. E dentro do âmbito de neoplasias de próstata e o tratamento com a radioterapia, varia entre 20 sessões até 39 sessões, obviamente conforme o protocolo que a gente escolhe para o paciente. E quais são os efeitos colaterais da radioterapia? A radioterapia, obviamente, que vai depender muito de organismo para organismo, porém, de uma forma global, no tratamento de uma neoplasia de próstata, do câncer de próstata, por ser um tratamento bem localizado, as reações, as toxicidades, os efeitos colaterais estão associados às estruturas muito próximas à próstata, seja ele o intestino, o final do intestino, ou a própria bexiga e também a região da próstata. Então, queixas urinárias, diadência para urinar, aumento da frequência urinária, seja durante o dia ou à noite, ou o que a gente chama de retenção, a dificuldade de iniciar o jato urinário, ou algumas queixas intestinais, algumas situações como cólica intestinal, aumento da evacuação, alguns episódios ou outros de diarreia, e isso é um pouco mais difícil de acontecer, e situações de redução da potência sexual, que é uma das coisas que mais incomoda a população masculina, né? E dentro da sua especialidade, doutor, quais são as chances, como você vê as chances de cura, uma vez iniciado o tratamento do câncer de próstata por meio da radioterapia? Seja na radioterapia ou em qualquer outro tratamento dentro da neoplasia de próstata, nós temos que focar no que o Dr. Gabriel falou, na detecção precoce dessa neoplasia, dessa doença. Então, quanto mais for iniciar o estágio da doença ao diagnóstico, maior a taxa de cura. Então, quando nós pegamos os estágios mais iniciais, a taxa de cura gira em torno de 90% a 95%. Ou seja, é um tratamento curativo, né? É um tipo de neoplasia, um tipo de doença que ela pode ser curativa, ser diagnosticada de uma forma precoce. Interessante. E uma vez iniciado o tratamento radioterapêutico, o que muda na vida do homem? O que incomoda mais os pacientes que fazem radioterapia para câncer de próstata é exatamente a ida até o setor de radioterapia em todas as sessões que a gente prescreve, né? Então isso incomoda bastante os pacientes. Mas fora isso, é uma vida habitual normal, com algumas restrições e poucas na vida de alimentação, ingesta hídrica, mas o paciente, o que realmente mais incomoda é ficar indo várias vezes até o setor para o tratamento, porém é um tratamento muito rápido diariamente, em torno de 20, 15 minutos todos os dias e depois já volta para a vida normal dele. E essas sessões são sequenciais ou elas têm um período, um espaço de tempo entre uma e outra? Rotineiramente são
realizadas 5 sessões por semana, diariamente, geralmente de segunda a sexta-feira, e o próprio período do final de semana serve até para o descanso do organismo e recuperação daqueles tecidos que estão saudáveis em relação à radioterapia que foi aplicada. E esse tratamento é coberto pelo SUS? Sim, em todo o território nacional existe serviço de radioterapia e todo serviço de radioterapia tem o tratamento ideal para a neoplasia de próstata. Legal, doutor. Na sua opinião, o que o homem pode fazer para cuidar melhor da sua saúde? O homem ele deveria identificar que saúde é algo importante, né? Eu acho que no mundo masculino existe uma cultura de desvalorização da saúde. Então é olhar para o próprio corpo e entender que aquilo lá merece atenção, né? Sem preconceitos, sem identificar que somente mulher vai ao médico. Não, o machismo ele realmente está empregado na sociedade e ele deve ser deixado de lado quando a gente pensa em saúde. Saúde basicamente é o bem maior que a gente tem e a gente tem que olhar de uma forma muito carinhosa para isso. E olhando com foco no câncer de próstata, Novembro Azul que nós estamos participando, o que seria possível, na sua visão, na sua opinião, para ampliar esse alerta sobre a importância da prevenção do câncer de próstata? Eu acho de extrema importância o Novembro Azul, porém o novembro poderia durar 12 meses. Então a gente deveria conscientizar a população de que não é somente em novembro que nós temos que procurar ajuda em relação à saúde do homem. A gente tem que saber que de janeiro a dezembro isso vai acontecer, a gente pode ir atrás, tem que procurar o médico, não somente pela saúde da próstata, mas como o próprio Gabriel disse, a próstata, a neoplasia de próstata é a segunda causa maior de morte relacionada ao câncer no mundo, né? Existem outras, e isso também a gente tem que levar em consideração. Então nós vamos procurar o médico em relação à saúde da próstata, mas durante o ano todo a gente tem que ter essa atenção e o ano todo ter atenção para todo o organismo do homem. Agradeço a participação do Dr. Yuri Bonicelli Krempe, que nos ajudou a entender também sobre o tratamento, como age no nosso corpo, o que acontece na nossa vida, a partir de um diagnóstico de câncer de próstata. Agradecemos aos nossos amigos que nos enviaram os vídeos, em especial ao presidente da Associação Comercial e Industrial de Marília, Adriano Martins, que apoia nossas iniciativas e projetos, aos conselhos do Jovem Empreendedor, Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura, ao Conselho do Advogado Empreendedor, à Unimar, que nos auxiliou em toda a produção deste evento, e, claro, aos nossos doutores Gabriel Gomes e Yuri Bonicelli Krempe, que se disponibilizaram a participar dessa entrevista. Nosso muito obrigado. Muitas vezes, a doença é um sinal de fraqueza, e um dos tabus é que o homem não pode ser fraco. Nós nunca ouvimos que um super-homem está doente, a não ser quando ele entra em contato com a kriptonita. E a imagem do super-herói é a de um cara forte, capaz de qualquer coisa e que nunca adoece. Mas na realidade, nós somos tão suscetíveis às doenças quanto as mulheres. E temos que mudar esse comportamento e mostrar que cuidar da saúde é um ato que traz benefícios. O assunto é sério. Todo homem vai precisar ir ao urologista. E depois que construímos nossa família, zelar pela nossa própria saúde é algo que não se faz só por você. Tem que lembrar que existem outras pessoas que talvez dependam de você, ou mesmo que não dependam. Com toda certeza, eles querem te ver bem e ao lado deles. Você até finge que não vê, mas o câncer de próstata existe. Previna-se.